Para você, uma ótima noite, bem-vindos à edição do Plantão 47, mais um feriado, hein? É mês de muitos feriados, hoje quinta-feira, dia 21 de abril, feriado de Tiradentes. Esse é o nosso convidado, nossa convidada, como sempre, a interagir com a gente aqui nas edições do Plantão. Hoje nós vamos falar de eleições 2022 e vou falar, por mais que a pessoa fale, eu não gosto de política, chega ano eleitoral, chega o segundo semestre, né? As coisas começam a se aquecer e aí todo mundo vai só falando de eleição. Aliás, nós vamos fazer cobertura, temos a cobertura esse ano, uma cobertura especial. Daqui a algumas semanas nós já daremos início também às entrevistas com os candidatos ao governo do estado de Minas Gerais, né, tanto aqui pela TV Plan, fui convidado, né, para entrevistar os convidados, tanto nas rádios também, né, do Grupo CIOF de Comunicação. O contato já está sendo feito e eu tenho certeza que a gente vai colaborar, né, para que vocês né, entendam um pouco mais, né, o que os candidatos, principalmente os candidatos ao governo de Minas, né, trazem aí como propostas para os próximos anos e fazem parte também, né, dessa nossa, né, transmissão política, os convidados, sempre pessoas antenadas ao que acontece no mundo da política, e hoje nós vamos abordar esse tema aqui no Plantão. Estou muito feliz com a presença desses meus dois grandes amigos. Ele é professor de História, professor de Filosofia também, professor Lucas Marciano. Ele já participou uma vez, faz tempo que ele não volta aqui, mas já esteve comigo. Professor Lucas, boa tarde, aliás, boa noite, né? Bem-vindo à edição do Plantão 47 especial, tudo bem? Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui, voltando a essa casa, né? A gente já participou aqui algumas vezes. Sim. Realmente, eu acho que durante a pandemia ficamos afastados aí, né? Mas é sempre um orgulho para a gente estar aqui presente e agradecer o convite da produção. Muito bem, e ele também é o professor professor Camilo Oliveira, cientista político, sempre participou aqui conosco, também já está sumido, faz tempo que ele não vem aqui, mas agora com as eleições eles vão participar mais aqui com a gente. Professor Camilo, boa noite e bem-vindo à edição do Plantão. Boa noite, Paulo, professor, sempre um prazer estar aqui e num momento tão importante, né, como é esse em que as articulações políticas estão acontecendo, e daqui a pouco a gente vai passar por mais um processo eleitoral, mais um momento muito importante para o país. E é bom que o eleitor, que a população em geral já fique antenada no que está acontecendo para poder, já dentro desse processo de tomada de decisão, desse processo de escolha, saiba analisar bem quem são aqueles mais aptos a comandar o país pelo próximo período. Esse é o tema do Plantão. Antes da gente entrar no bate-papo para valer, eu tenho um recado para você do Posto Alto da Serra. Acompanhe. E quem abastece no Posto Alto da Serra sempre volta. Volta porque tem ducha gratuita, porque tem cafezinho e, claro, porque tem o melhor preço no combustível. Sem contar que a qualidade comprovada da marca Taurus. E cá entre nós, quem que não gosta de economizar, não é? Fica a dica então, Posto Alto da Serra, Estrada Poços Campestrinho, aberto das 6 da manhã até as 9 da noite. WhatsApp 988627872. Um abraço, Neno. Um abraço, Robinho. Muito bem, Posto Alto da Serra, Estrada Poços Campestrinho. Um abraço ao Neno, ao Robinho, melhor combustível, preço top de linha aqui na região. Gente, eleições 2022 é o tema da edição do Plantão 47 especial, feriado de Tiradentes. Eu já começo, né, falando ano conturbado para as eleições, né? Muito se falava de uma terceira via, ao que tudo indica, pelo menos até agora, né, até esse dia 21, o que nós tínhamos de terceira via tá terminando, né? Pelo jeito não vai vingar. E aí fica, né, o atual presidente com a chegada do Lula de novo. É o que vai ficar aí para as próximas eleições, professores? Olha, Paulo, acredito que, a não ser que aconteça algo muito inesperado, o cenário de polarização deve se manter mais uma vez no nosso país, né? Houve a tentativa, né, do Moro, né, de tentar emplacar uma candidatura, eu acho que devido ao resultado das pesquisas, onde ele não aparecia muito bem, né, houve um recuo agora, né, ainda o Dória também não conseguiu emplacar a sua candidatura. A gente tem ainda uma tentativa aí do governador do Rio Grande do Sul, né, Eduardo Leite, né, numa potencial chapa com a Simone Tebet, mas acredito que não deva sair do papel, não. Acho que a gente vai mais uma vez no cenário de polarização entre o PT, né, e o bolsonarismo.
Qual que é a sua visão aí para esse segundo semestre, as eleições chegando? Falando primeiro da eleição presidencial, professor. O professor Lucas bem disse, mais uma vez nós vamos enfrentar um cenário de polarização ao que tudo indica, né? E faltando poucos meses, né, para a gente iniciar de fato o processo eleitoral, não há um nome dessa chamada terceira via que pareça, pelo menos nas pesquisas, que possa interferir, né, diante desses outros dois candidatos, que é o ex-presidente Lula, hoje à frente das pesquisas, e o atual presidente Bolsonaro. Isso não é positivo, né? Isso é ruim. Nós deveríamos, diante desse cenário tão polarizado, tão conturbado, né, vindo do impeachment lá da presidente Dilma, do PT, partido do ex-presidente Lula, que é um dos principais candidatos hoje, diante também do governo Bolsonaro, que não conseguiu apresentar aquilo que propôs na eleição passada, nós deveríamos ter outros nomes despontando como lideranças capazes de conduzir o país em avanços que são tão importantes. Mas ao contrário, né, parece que nesses últimos anos nós, além de não termos as mudanças que foram prometidas e que todos esperavam no campo da boa gestão pública, no campo do combate à corrupção, no campo econômico, sobretudo no campo econômico, que foi tão propagado na campanha passada, nós tivemos retrocesso, né? Nós estamos novamente vivenciando um momento de inflação elevada, né? Situações do aspecto econômico não vão bem, e isso todos nós estamos sentindo no nosso dia a dia. O poder econômico, né, o poder nosso, o nosso dinheiro, do nosso salário, ele cada vez tem rendido e produzido menos. E isso afeta o sentimento também do eleitor. Então, sem sombra de dúvidas, essa questão econômica, né, aliado ao empobrecimento que a pandemia nos trouxe, né, muitos brasileiros perderam o emprego, muitos brasileiros passaram a se sujeitar a empregos informais, né, a trabalhos informais, que foram inclusive também durante aquele período do tempo do governo Temer, que foram autorizados pela reforma trabalhista, acabaram, então, esses trabalhadores se sujeitando a esse tipo de trabalho e se empobrecendo. E esse eleitor agora, ele pensa, imagino eu, em revidar isso nas urnas. Agora basta entender também se esse revidar das urnas escolher um candidato, deixar de votar, optar por uma terceira via, que é o que nós estamos falando aqui, que até o momento parece que não há um nome que possa chamar a atenção desse eleitorado descontente. Então é uma eleição que está aberta, apesar da polarização, mas aberta no sentido de não chamar a atenção do eleitor, né? Nenhum dos candidatos, né, mesmo aquele que está à frente do país, aquele que já esteve, reúne hoje uma unanimidade ou mesmo algo próximo a essa unanimidade para poder, se vier a ser eleito, gerir o país num contexto mais tranquilo. Gasolina lá no alto, gás de cozinha lá no alto também, né? Essa é uma crise até institucional também o país vive, né? Acho que no gancho do que o professor falou, acredito que tenha a questão da reforma trabalhista, né, que foi realizada ainda no governo Temer, mas que a gente sabe que é uma continuação, o governo do Bolsonaro é uma continuação desse mesmo processo, né, desse processo relativo à queda da ex-presidente Dilma, né. Eu acredito que o eleitorado, parte do eleitorado, né, até buscando uma nostalgia ali dos tempos econômicos do governo do ex-presidente Lula, né, enxerga no presidente Lula, né, uma tentativa de retomar aquele tempo de bonança, né, que a gente viveu nas primeiras décadas desse século, né, na primeira década desse século, né. Por um outro lado, né, não se apresenta nenhuma alternativa muito viável a esses dois candidatos. Então ficou naquela polarização. O nosso presidente Bolsonaro, ele se aproveita muito da questão ideológica, né? Tipo, então imagino eu que a campanha dele vai focar muito em questões identitárias, no conservadorismo do povo brasileiro. Ele joga muito bem com isso, né? E o nosso presidente, o ex-presidente Lula, vai apostar na mesma estratégia, que é a estratégia de fugir dessa discussão ideológica, tanto que ele escolheu o Alckmin para vice já com essa, né, deixando bem claro isso, né, buscou um antigo rival, né, para suavizar o discurso, né, para demonstrar para a população que ele está aberto a um discurso mais zen. A imagem do Alckmin vem, na opinião de você, na sua opinião, e de vocês até, vou passar para o professor Camilo também, ela vem para dar uma suavizada na imagem do Lula sim, também? Eu acredito que sim. Acredito que é para demonstrar que o PT não vai fazer um governo de extrema esquerda,
né? Um governo para que que o PT não vai polarizar totalmente o país, né? Que não vai ir totalmente na contramão do que o Bolsonaro está fazendo. É uma tentativa de acalmar, sobretudo o mercado, que sempre enxerga, né, o mercado aqui na América do Sul sempre enxerga candidaturas de esquerda com certas ressalvas, né? Então eu acho que a ideia de se colocar o Alckmin é dar uma salvaguarda para o mercado e dizer, olha, não vamos radicalizar, né? Vem comigo, mercado, a gente vai conseguir, vai fazer um governo, mais uma vez, de aliança, mais uma vez um governo, né, de união com o Centrão e com tudo. Eu acredito que o Alckmin ele vem como essa peça de salvaguarda, né? Tipo assim, olha, o Alckmin, a gente escolheu ele para nosso vice para dar essa salvaguarda com o mercado. Eu acredito que é dessa maneira, imagino que o professor concorde. E aí, Camilo? Não, sem dúvida. Em termos de governo, de administração, nós não podemos dizer que as gestões PT elas foram totalmente de esquerda, né, do aspecto ideológico puro do que significa isso. Não, né, o PT ele foi aberto ao mercado, ele foi aberto à industrialização, ele trouxe pontos que nós atrelamos ao movimento de direita de uma forma muito, muito aberta, né? Não é algo que foi velado, não, foi algo absolutamente aberto, até porque era uma questão de sobrevivência do próprio governo, que nós sabemos que não depende de si próprio, e daí entra muita discussão daquilo que nós chamamos do centrão, dos outros partidos políticos que formam uma base de coalizão. Nós não temos um presidencialismo puro, um presidencialismo de coalizão, né? E vimos que quando houve uma tentativa de diminuir a influência dessa coalizão, o governo não prosperou, não se manteve, que foi no caso da presidente Dilma, mas trazer o ex-governador Alckmin para isso, além de, ao meu ver, ser muito salutar à própria democracia, né, a união de forças que por muito tempo foram opostas, num momento conturbado, para caminharem juntos dentro de um projeto único, muito salutar para a democracia esse amadurecimento de ambos, mas justamente reforça que o PT, que o governo, que o ex-presidente Lula e que os partidos de esquerda não querem implantar um regime totalitário de esquerda ou alguma coisa do gênero, né? O que é muito utilizado, inclusive, pelo governo Bolsonaro e pelo próprio Bolsonaro, né? Quando ele traz, né, que nós tivemos um movimento comunista, né, que isso é arraigado ao PT, né? Na verdade o PT, pelo menos em termos de administração, enquanto esteve no governo, nunca trouxe essas características. É claro que tem as suas pautas progressistas que estão relacionadas à sua ideologia, né? Mas no cerne daquilo que o presidente Bolsonaro sempre fala, o PT sempre teve aberto ao mercado, tanto que muitas transformações econômicas ocorreram no governo do PT. Não só pelo governo do PT, mas por um movimento que acontecia naquele momento em todo o mundo. Assim como esse movimento totalitário, extremista, é um movimento que acontece hoje no mundo todo. Isso não é um fenômeno só do Brasil, né? Isso tem acontecido, a gente viu recentemente lá na França, por exemplo, em que o presidente Macron foi ao segundo turno com a Le Pen, que uma candidata que se apresenta como da extrema-direita, também com posicionamentos anti-imigração, com posicionamentos que são considerados conservadores, que é bem próximo àquilo que o Bolsonaro tem colocado no Brasil, como sendo essa discussão ideológica que o professor aqui bem disse. Está caindo por terra no mundo inteiro, né? O próprio Donald Trump não foi reeleito, né? Lá na França temos o segundo turno, mas o Macron teve uma votação expressiva no primeiro turno também, por muito pouco, não foi direto também. Né? Você acha que isso deve acontecer aqui no Brasil? A própria queda da direita? Eu acho que a gente não pode menosprezar, né, esse movimento de direita. Acredito que, embora a tendência seja o Macron se confirmar na França, acho que é a primeira vez que um candidato de extrema-direita chega no segundo turno numa eleição francesa, o que demonstra... bem votado, né? Sim, o que demonstra o que o professor disse, né, uma tendência mundial. A gente tem outros países que poderíamos citar vários aqui, né, a Ucrânia, a própria Hungria, né, e a própria Inglaterra tem um governo bastante radical, que também não é tradicional no país, né, enfim. Mas a tendência aqui no Brasil hoje, se a gente pega as pesquisas, é que o bolsonarismo seja derrotado nas urnas, né? É o que tudo indica, né? Saiu agora recentemente pesquisas
A gente sabe que é controverso a gente analisar por pesquisa, mas é a ferramenta que a gente tem, né, que dão até conta do presidente Lula vencendo no primeiro turno, né, do ex-presidente Lula vencendo no primeiro turno, mas eu acredito que o Bolsonaro vai resistir, né, ele tem a máquina pública, né, em suas mãos, ele deve, né, enrijecer o discurso ideológico, as acusações, como o presidente bem colocou, né, o professor bem colocou, as acusações de comunista, né, a gente escuta isso muito, né, com o popular, conversando nas ruas, mas esse aqui é o PT de volta, né, o Bolsonaro disse que o PT vai transformar o Brasil num país comunista, né, tipo, porque a gente sabe que não tem eco na realidade, né, do governo do PT, que foi o governo que os bancos mais lucraram na história do país, né, o presidente não é um comunista, né, claramente, o ex-presidente Lula não tem essa característica, ele sempre foi um negociador, sempre foi uma pessoa de alianças, né? A gente citou aqui o ex-presidente Temer, que, né, era aliado do presidente Lula. O presidente Lula, no primeiro mandato, fez campanha do lado do José Alencar, né? Demonstrando essa tradição já do PT de se aliar com setores da direita, né, nas eleições, né? Então, mas o Bolsonaro com certeza vai levar isso à baila, né? Ele vai tentar fazer esse discurso. Acho que a única alternativa que ele tem é essa, dada até o desempenho fraco na economia que o governo tem demonstrado, né? Muito fraco, né? Diga-se de passagem. Bem fraco. Eu vou ter que chamar o primeiro intervalo. Antes, Juliana, eu chamo o Senac, hein? Recado é do Senac. Poços de Caldas, acompanhem. E você que está me assistindo agora, deixa eu perguntar, hein? Quer aperfeiçoar os seus conhecimentos? Eu conheço um lugar que tem isso para te oferecer. Se você quer construir uma carreira de sucesso, eu também tenho. Olha, é hora de apresentar o Senac para você. Pode confiar nesse lugar, hein? Tem tudo para você aprender a empreender, para encarar os desafios do mercado. Então, nem se fala. O Senac é o lugar perfeito. Sabe de que lugar eu estou falando, né? O Senac fica em Poços de Caldas, na Cerro Azul, lá no Jardim dos Estados. Cursos para pessoas de baixa renda. O Senac fica na zona leste da cidade. Quer mandar um zap para lá? Pode ficar à vontade, tá bom? Anota aí, 2101-3150, 2101-3150, é Senac, é parceiro do plantão. Senac, Cerro Azul, Jardim dos Estados. A gente volta daqui a pouco com a edição especial do plantão. Até já. De volta com a edição especial do plantão, eu tenho um recado para você da Pixel. Acompanhe. Eu só vou de Pixel, porque a Pixel oferece serviços de ressonância magnética, ultrassom, tomografia computadorizada e densitometria óssea. Gente, desde 91 é investimento em tecnologia para fazer com que a Pixel seja referência em imagem em Poços de Caldas, no sul de Minas e também no leste paulista. O corpo clínico, junto com a equipe multidisciplinar, fazem a diferença aos pacientes. Sabe onde fica? Nico Duarte 964 e agora com a segunda unidade na Gentil Messias Quetate 240, sala 116. Chama no zap 998357696. É Pixel, é parceira do plantão. Pixel, na Zona Oeste de Poços de Caldas. Hoje o nosso tema é a eleição. Tá chegando eleições 2022, presidente, governadores, deputado estadual, federal e também parte do senador. Metade dos senadores vão participar dessas eleições também. Como convidados, professor Lucas está aqui do nosso lado e também o professor Camilo Oliveira. E você é o nosso convidado, como sempre. Para quem não acompanhou a primeira parte do programa, está disponível no YouTube da TV Plan e também no nosso Facebook. Eu não estava ali na pauta, mas vocês tocaram na questão trabalhista, que eu acho que é importantíssimo falar sobre isso. Né, a mudança ela aconteceu na reta final do governo Temer. Na reta final do governo, assim quando ele assumiu, né, pós-Dilma, eles trabalharam para aquela votação que acabou acontecendo e foi aprovada. Essa mudança nas regras trabalhistas, ela foi mais, né, para colaborar com os empregadores ou com o empregado? Falando no grosso modo, por quê? São 20 milhões de desempregados, se não tiver mais desempregados no Brasil. Né, ela se mostrou extremamente ineficiente. Essa semana, e o próprio Lula, em outros discursos, já disse que, se eleito, né, talvez ele tente voltar ao que era atrás. Você acha que é possível isso, até, professor Camilo, do ponto de vista jurídico? Poderia isso realmente acontecer caso o Lula fosse eleito? Bom, importante lembrar também que o presidente Bolsonaro, através da medida provisória recente, também estendeu algumas mudanças
a essa reforma trabalhista, flexibilizando ainda mais alguns direitos dos trabalhadores brasileiros. Mas, enfim, existem algumas dificuldades de materialização, assim como qualquer tipo de mudança na legislação, mas eu não vejo impossibilidades, desde que haja vontade. Mas a questão é mais do que o aspecto jurídico, é o aspecto político. Existem várias forças que permeiam os governos, independente de qual governo ele seja, de esquerda, de direita, de centro, e essas forças, elas se opõem muitas das vezes aos interesses do próprio governo. E essas forças, em muitos momentos, elas são mais fortes que os próprios governos. E como disse no bloco anterior, o governo ele não vive por si próprio, ele precisa de uma coalizão de outros partidos, de outras forças políticas, para que ele consiga avançar. E muitas das pautas, elas são trazidas por interesses diferentes. Então, existem setores da economia que estão querendo que existam ainda maiores flexibilizações da legislação trabalhista. Assim como, por outro lado, existem sindicatos, movimentos de trabalhadores que querem, né, a revogação dessas mudanças e mais direitos aos trabalhadores. A questão é quem vai ter mais força nesse cenário para barganhar, e a palavra é justamente essa, junto ao Congresso que vai se formar, né, porque nós estamos muito falando aqui do presidente, mas é importante que o Congresso ele é muito forte nessas tratativas, né, como vai ser essa barganha para que essas pautas elas possam efetivamente nascer e ter algum tipo de prosperidade. É possível? Mas vai ter que ter muita negociação, muita barganha para que possa prosperar. E aí, professor? E a correlação de forças, né, que o presidente vai ter que... O presidente eleito, vamos imaginar um cenário do presidente Lula, né? Se ele chegar ao poder e tentar revogar, né, a reforma trabalhista. Ele vai precisar, né, de uma correlação de forças extremamente favorável no Senado e no Congresso, sobretudo na Câmara dos Deputados, né? Então vai passar muito pela eleição dos deputados, se o PT vai conseguir criar uma bancada, se a base do governo vai conseguir, se o presidente Lula vai conseguir uma maioria muito grande no Congresso para conseguir revogar. Né? Revogar completamente, eu sinceramente não acredito, mas algumas mudanças podem acontecer, né, e elas passam muito por essa correlação de forças. É fato que o trabalhador foi prejudicado, né? Não, com certeza, né? A gente viu, surgiram até termos para isso, né? Uberização do trabalho, né? Tipo, fazendo referência à empresa, né, de aplicativos aí, e assim, a gente tem, é claro que muitos também a gente tem que levar em consideração a pandemia, mas a reforma, ela foi muito ruim para os empregados, né? Respondendo a sua pergunta se ela era boa para os empregados Sim. ou para os empregadores, ela claramente favorece os empregadores, ela claramente favorece o capital, né? E é fato também que, passado agora esses anos, né, caiu por terra toda a justificativa que pautava essa mudança, né? Nós vimos que foi extremamente nocivo ao trabalhador, que não gerou o número de empregos, ou sequer gerou a expectativa de empregos que o governo naquele momento tinha, e isso não apenas por conta da pandemia. Então, o que se justificou, o que se vendeu, não foi aquilo que aconteceu. Então, a reforma só atendeu, infelizmente, aos interesses do setor econômico, aos interesses dos empresários, e não são dos pequenos, é importante dizer isso. Né? Quem se beneficiou dessas mudanças são os grandes empresários do Brasil, e não o pequeno lojista, o pequeno comerciante, que esse eu garanto que paga em dia os seus trabalhadores, que pagam os seus tributos, mas aqueles grandes devedores trabalhistas, esses sim se beneficiaram muito com essa mudança. E aumentou o desemprego, né? E aumentou o desemprego. Foram essas forças que levaram ao impeachment, né, da ex-presidente Dilma. O impeachment passa por essa legislação trabalhista, né? Então, assim, a legislação trabalhista ela veio aí para satisfazer esses setores, que eram esses setores, né, que estavam incomodados com a condição da ex-presidente Dilma, né? Eu tenho um recado da Gabema Baterias para você, acompanhe. Há mais de 50 anos no mercado, a Gabema Baterias é revendedora autorizada das melhores marcas. A Gabema entrega baterias. Isso mesmo, a Gabema vai até você para resolver o seu problema. Baterias novas para todos os tipos de veículos e com o melhor preço da cidade. Não deixe o seu carro na mão, deixe nas mãos da Gabema Baterias. Liga para lá, fala com essa equipe que é top 10, viu? 3722-2610, 3064-2020 e também no WhatsApp 99185-9230. Marechal Deodoro 786, esse nome você pode confiar, Gabema Baterias. Gabema Baterias, na Marechal Deodoro, aqui na área central da cidade. As últimas eleições para presidente, né, as redes sociais elas foram fundamentais, né? O
o atual presidente trabalhou muito, principalmente a questão do WhatsApp. Tivemos agora uma polêmica com o Telegram também. Vocês acham que isso ainda vai ditar o ritmo das próximas eleições? Imagino que sim, né? As redes sociais, os meios de comunicação instantâneos, que têm essa velocidade muito grande, eles vão ser tecnologia e fator predominante na divulgação tanto de informações verídicas, né, de campanha, de natureza de campanha, como também das fake news, que com certeza vão inundar o processo eleitoral, assim como já estão acontecendo. Né? O STF, através daquela ação em relação ao Telegram, já mostrou que não irá tolerar esse tipo de ações. Mas, por outro lado, a gente sabe que é muito difícil ter absoluto controle em relação a tudo que acontece. Afinal de contas, são milhares, né, milhões de pessoas que recebem mensagens e não têm, em determinado momento, a capacidade, devido até mesmo à velocidade, de analisar aquilo, de fazer uma análise crítica se aquilo é verdade ou não, antes de compartilhar. Então, a velocidade com que isso acontece dificulta muito o trabalho da Justiça Eleitoral, ou mesmo dos grupos políticos que estão ali fiscalizando as irregularidades nesse tipo de divulgação. Mas, sem sombra de dúvidas, tanto para o bem quanto para o mal, as redes sociais vão continuar sendo uma importante ferramenta ao longo aí do processo eleitoral. É um pouco assustador, né? Às vezes a gente recebe cada coisa, e às vezes de pessoas até que você fala, poxa vida, a pessoa está acreditando, né, nessa notícia. Né? Assusta a gente, como disse o professor Camilo, a velocidade que isso se alastra e a maneira como que as pessoas se interpretam também essas notícias, né? É complicado porque, assim, a gente procura geralmente nas redes sociais aquilo que a gente já acredita, reforçar aquilo que a gente já acredita, né? Então é aí que reside a força das fake news, né? Então, se você já tem uma opinião política contrária a um candidato e recebe uma denúncia, uma coisa muito mirabolante em relação a ele, a sua tendência é acreditar, porque você já quer acreditar naquilo, você já quer demonizar aquela figura, né? O atual presidente usa isso com maestria, né? Ele demonstrou na última eleição um controle muito grande das redes sociais, sobretudo no Instagram, não, no WhatsApp. No WhatsApp. Né? A esquerda e o outro lado tem tentado, né, nos últimos anos acompanhar, né, mas ainda pode ser um ponto de desequilíbrio a favor do presidente Bolsonaro, né, que o trabalho do grupo dele em relação às redes sociais é um pouco mais forte. Semana passada o presidente voltou a citar, voltou a falar sobre a contagem de votos. Né? Já é o segundo discurso dentro desse mês que ele fala que os votos no país serão contados. Isso soa como uma ameaça? Sim. Na verdade, são falas recorrentes já trazendo à tona o que vai ser utilizado ao longo da campanha eleitoral, né? Essa fala sobre a questão da segurança das urnas eletrônicas, sobre a possibilidade das urnas serem fraudadas, né? O questionar o processo eleitoral como um todo, que nós sabemos que é um processo experimentado, que é um processo auditado, sério, auditado inclusive por agentes políticos de outros países, mas essa fala dele reforça algo que vai ser utilizado, seja na vitória dele, se não for expressiva, seja na derrota, como argumento político para questionar aquele que foi vitorioso. Então já é um ato preparado e pensado para ser utilizado no processo eleitoral. Na vitória, com certeza ele vai questionar mesmo na vitória, porque pelo cenário que se apresenta, a vitória... Ele fala para o público dele, na verdade, sim. Né? Ele fala para um público dele e ele alimenta esse público, que é um público radical, com esse tipo de discurso. Eu não sei nem se ele acredita realmente nisso, sabe? Tipo, se ele acredita realmente nesse discurso. Mas ele precisa manter aquele núcleo duro, que é um núcleo duro bastante radical. O presidente hoje tem ali uns 20% de seguidores que são muito radicais. E ele precisa alimentar isso com esse discurso um pouco mais ideológico. Né? E ele sabe disso. Né? Ele tem consciência de que ele precisa, né, sempre falar. Ele não pode abandonar as pautas, né, tipo, mais caras a esse público, né, porque ele pode perder, né, vazão. Então a ideia dele é continuar isso. Se ele vencer, com certeza ele vai manter o discurso, porque pelo andar da carruagem uma vitória seria uma vitória apertada, né, pelo que a gente percebe, né, ele está atrás, né, então ele precisaria virar e é bastante difícil que isso aconteça, né, e na derrota com certeza ele vai manter o discurso, né, tipo, questionando a validação da vitória do oponente. E isso é tão caro para ele que mesmo na condução da pandemia,
né, contra todos os argumentos científicos, né, contra todos os estudos, contra a própria ação do Sistema Único de Saúde, né, ele continuou mantendo esse posicionamento que, na verdade, é absolutamente ideológico para uma determinada camada da sociedade que acredita naquilo, antivacina, né, ou que não acreditou sequer que nós passamos por uma pandemia. Então, mesmo em temas sérios, centrais, ele acabou politizando para ter algum ganho político. É aquele grupo da extrema-direita que é o núcleo dele, né? Aquele pessoal que tem uma força ideológica muito grande que ele precisa manter esse grupo. Acho que ele deve aprofundar depois, né, ao longo da campanha dele, tentando, né, arrumar outros eleitores, né, sobretudo ali. Ele irá precisar. Aquele apagão que nós tivemos nas eleições municipais das urnas, aquilo não me sai da cabeça até hoje. Aquilo, de certa forma, não tirou a credibilidade das urnas eletrônicas em um determinado momento. É claro que o ministro veio no ar depois, naquela mesma noite, né, se pronunciou e tudo, mas não é um pouco assustador? Um sistema robusto, como eles disseram, né, dizem que foram milhares de ataques ali por minuto, no mundo todo, o sistema foi derrubado para que, né, os ataques não conseguissem invadir ali, né, parte do TSE. Aquilo, de certa forma, não deixou vocês com o pé atrás em determinado momento? Em relação ao sistema eleitoral, não. Afinal de contas, ao contrário, convalidou que o sistema ele resiste a ataques de todos os tipos. Agora, em relação a como vem sendo premeditada uma ação nesse sentido, de diversas forças já estarem premeditando ataques para questionar, seja no campo político ou mesmo no campo tecnológico, tentando efetivamente que aquele sistema não funcione, isso nos preocupa sim. Isso deve acontecer nessas eleições, né? Não tenha dúvida, ainda com mais vigor. Na eleição municipal, em que ocorreu, né, esse problema, talvez não tinha tanta importância naquele momento para essa discussão agora, mas já era um preparativo, inclusive, de retórica para os candidatos nesse momento. Pode ter servido até como um teste, né? Sim, sem dúvida. Vamos ver o que conseguimos aqui para a próxima, porque a grande eleição para o governo federal, né, para o nosso atual governo, é a eleição presidencial. Sim. Né? Até porque ele já esperava um resultado ruim nas eleições municipais, o que se confirmou, inclusive, né? Então ele já esperava isso, estava no auge da pandemia também, né? Era uma situação complicada para o governo, né? E pode servir como um teste. O que é fato, o que é certeza, é que o governo vai se utilizar do argumento das urnas, né, na vitória ou na derrota. Isso é certeza total mesmo. Nos debates, caso ele resolva participar dessa vez, ele deve usar isso. É porque ele não participou na última, né? Participou muito pouco. Não sei se o presidente, se o oponente vai participar também, né? Ele está à frente nas pesquisas, né? Então, né? Eu não que sei é ruim, né? funcionar. Se todo mundo resolver desistir dos debates, né? Acaba... É sempre uma ferramenta, né, professor Camilo? O debate é uma ferramenta importante. Não é só, o debate não é a única ferramenta para a gente conhecer melhor os candidatos, mas é uma ferramenta importante, é um instrumento que faz com que o eleitor ele consiga identificar alguns pontos naqueles candidatos. Mas o que a gente viu também, em relação, sobretudo na última eleição presidencial, que as emissoras de televisão, as grandes emissoras, é claro, elas também produzem alguns debates que eles, eu não digo tendenciosos, mas que não demonstram efetivamente aquilo que os candidatos devem apresentar, que são as suas propostas, né? Eles acabam pegando algumas situações ou alguns contextos que não são efetivamente aquilo que o eleitor gostaria de ver naquele momento e desvirtua. Isso é bom para a emissora, porque atrai Ibope, mas não necessariamente para o eleitor avaliar se aquilo que está sendo colocado é o que ele entende como uma proposta adequada para o país ou não. O debate não é mais de ideias, né, de apresentação de propostas, de ideias, como era no passado, né? Ele mudou, ele desvirtuou, e talvez por isso ele atraia menos prestígio, inclusive, dos candidatos nesse momento. Muito bem, eu tenho mais um recado para você, da Clínica Dr. Pedro Ribeiro. Acompanhe. Eu sou fã do Dr. Pedro Ribeiro. Olha, e com saúde é sempre bom ter grandes médicos. Dr. Pedro trabalha com foco para você que sofre com diabetes tipo 1 ou 2, você que quer emagrecer, quer melhorar a sua qualidade de vida, disfunção da tireoide, distúrbios hormonais em mulheres ou homens e o processo de transexualização. Aliás, o Dr. Pedro Ribeiro é um dos poucos com propriedade para tratar desse assunto. Convênios Feceng, 7, Bom Pastor e Clemep Total, fica na Paraíba,
49, sala 217, lá no São Domênico, tá fácil, né? Vou deixar os contatos, 3301-4562 e também no WhatsApp 98703-1830. Fique por dentro das redes sociais do Dr. Pedro, segue lá no Instagram, @Dr. Pedro Ribeiro. Clínica Dr. Pedro Ribeiro, olha ali no São Domênico, na Paraíba. A gente vai para mais um intervalo, daqui a pouco eu volto com a edição do Plantão 47, até já. De volta com o Plantão 47 especial, nós vamos até a Santa Casa agora, acompanhe. A Santa Casa de Poços de Caldas tem novidades no tratamento intensivo. Agora, a Santa Casa conta com a primeira e única unidade de terapia intensiva humanizada do sul de Minas. Nesse modelo, os pacientes permanecem com seus familiares em momentos críticos de recuperação da sua saúde. Por isso, é registrado um número menor de casos de delírio e adversidades relacionadas à assistência. Já no CTI humanizado, toda a estrutura de cuidados avançados continua sendo mantida e aplicada com assistência multidisciplinar diuturnamente, garantindo a melhor segurança do paciente. O CTI humanizado da Santa Casa está disponível para convênios e particulares, lembrando que o resultado financeiro desse serviço é revertido na melhora do atendimento do paciente SUS. Acesse o site santacasapc.com.br, ligue 3729-6000. Santa Casa de Poços de Caldas, vai ficar tudo bem. Santa Casa de Poços de Caldas, vai ficar tudo bem. Tá tudo bem aqui no programa de hoje, o tema é eleição. Olha, as eleições 2022 prometem muito. Nos dois primeiros blocos falamos das eleições, né, para os quem será que vai? Eu confesso que eu estou curioso quem que vai ser eleito presidente ou reeleito presidente. As eleições presidenciais prometem uma disputa principalmente nos bastidores das redes sociais, né, da urna eletrônica, deve pautar inclusive as discussões. A gente vai falar nesse segundo bloco, né, das eleições aqui para o estado de Minas Gerais. Vamos pincelar também outros estados se der tempo, hoje com o professor Camilo e o professor Lucas também. Bom, nós tivemos há 4 anos atrás, né, aqui em Minas, o governador Romeu Zema, chegando como um azarão, né, pelo Partido Novo, aliás, o primeiro governador do estado do Partido Novo, né, era um discurso, né, extremamente, né, do técnico, né, da honestidade, o estado com muitas dívidas, pagamentos atrasados, eis que o governador, de certa forma, conseguiu botar o estado dos trilhos, mesmo chegando nessa reta final com algumas manifestações, né, com relação a salário, mas surgiu um prefeito também, né, de Belo Horizonte, que é o Alexandre Calil, que ganhou muito corpo nos últimos anos. Foi bem também durante a pandemia, lá na capital mineira, e surgem aí como os dois grandes nomes na disputa das eleições do estado. Pode pintar um novo nome aí também, de repente uma terceira via, ou vocês pensam que também deve polarizar? Olha, acredito que tudo vai depender do potencial do candidato Carlos Viana, né, que provavelmente vai ser o apoiado pelo presidente Bolsonaro, e do potencial da própria campanha do presidente Bolsonaro. Se ele conseguir emplacar essa candidatura, pode ser que enfraqueça um pouco a candidatura do governador Romeu Zema. Mas a tendência natural das coisas é que fique polarizado entre Calil e Zema mesmo. Sobretudo se o Calil conseguir, parece que vai conseguir o apoio do PT. Carlos Viana que surge, né? O Carlos Viana trabalhou na Rádio Itatiaia muitos anos, da Record também, jornalista, radialista, foi eleito senador nas últimas eleições. Sim. E chega agora para disputar também, professor Camilo. Exatamente. O que é importante destacar no governo de Minas é, primeiro, né, que realmente o governador Zema, ele foi o azarão da eleição passada, ele surgiu ali pelo Partido Novo. O Partido Novo, naquele momento, era um partido político que dizia que não iria utilizar da política para governar. Então, primeiro que esse discurso já caiu por terra. Primeiro ano já caiu, né? Exatamente. O governador Zema viu que sem as forças políticas ele não conseguiria fazer absolutamente nada, e tanto que agora, para o Partido Novo não se macular e utilizar o fundo eleitoral, ele está procurando um vice que seja de algum partido que tenha aí um fundo eleitoral robusto para poder utilizar ao longo da campanha. Então, nessa história não existem santos, todo mundo quer participar e quer utilizar o recurso público para financiar suas campanhas. Primeira coisa a ser dita.
E realmente o que foi falado aqui é verdade. Essa entrada no jogo do senador Viana, ela faz toda a diferença, na medida em que ele, atraindo sobretudo votos do bolsonarismo, daqueles que são adeptos ao bolsonarismo, são os votos que iriam naturalmente para o governador Zema, né, que se apresenta num aspecto político mais conservador, né, e de certa forma enfraqueceria ele, que vive agora, né, sobretudo nessas últimas semanas, nesse último mês, um momento muito conturbado, né, na medida em que fez algumas promessas ali para os servidores estaduais e depois disse que não fez essas promessas, acabou descumprindo, né, teve veto derrubado na Assembleia, a relação dele com a Assembleia é muito ruim, né, e o atual presidente da Assembleia, o Agostinho Patrus, é um pretenso candidato a vice do Calil, né, que foi, como já dito aqui, prefeito reeleito em Belo Horizonte, com um discurso bastante inflamado também em relação a alguns pontos, e que fez um bom trabalho na capital. Polêmico, né? Polêmico. Que fez um bom trabalho na capital, ainda não é tão conhecido no interior, mas ao longo desse período de campanha, sobretudo se tiver o apoio aí de partidos de esquerda, como o PT, tem condições de ser competitivo nessa disputa. Então, em Minas não tem nada decidido, vai ser uma eleição muito difícil, e a entrada do senador Viana, ela balançou o tabuleiro aí, deve promover aí um resultado diferente do imaginado há algum tempo atrás. Vocês acreditam então nesse peso? Essa chegada do Viana, ela mexe no tabuleiro da corrida eleitoral aqui em Minas? Acredito que sim, porque o Romeu Zema ele esperava o apoio do presidente Bolsonaro, né? O Zema pegou carona na campanha do Bolsonaro, na última eleição, inclusive, né? Sim, e o partido dele é o partido que mais aprova as emendas do presidente, né? É o partido que mais vota junto com o presidente. Então ele esperava esse apoio, ele como o único governador, né, do Novo, até hoje eleito, né? Então ele esperava esse apoio. A perda desse apoio, sobretudo em Minas Gerais, que é um estado bastante conservador, onde o Bolsonaro deve vencer, inclusive, as eleições, né, pode ser um divisor de águas aí para a campanha dele. E também, né, a questão que o professor bem disse, dos últimos tempos aí, o Zema ter perdido bastante apoio dentro do funcionalismo público, né? Os professores, né? Nós, como professores, sabemos que, né, a popularidade do governador não anda em alta categoria, né? Então, porque ele não tem pago o piso, tem todo um problema em relação aos salários, mesmo também na Polícia Militar tem problemas, tem insatisfação. Na Civil, né? Na Teve Polícia manifestação. Civil também. Só para refrescar a memória, quando o Zema assumiu, o salário dos professores e dos servidores estava vindo com atraso, né? Sim. Ele conseguiu botar, ele foi eficiente na gestão dele, não foi? Nesse sentido de pagar, sim, mas houve um achatamento, né, nos salários, e a população e os professores não estão satisfeitos com o achatamento. A Polícia Civil, né, as forças de segurança, elas querem um aumento na casa dos 40%, né? Eu acho que ele até tinha bala na agulha, me corrijam se eu estiver errado. Eu acho que ele tinha até bala na agulha para dar os 40%. O que ele fez foi ele deu 10% para o geral, não foi isso? Sim. Ele quis agradar em todas as classes, não foi isso que ele fez? Exato. A proposta inicial era dar os 40% só para as forças de segurança, né? Mas aí depois para jogar para a torcida, né? Aí jogou para a torcida ali, ano eleitoral. Só que não resolveu, né? Porque os professores também na casa dos 40% de achatamento, né? Então, tipo, acabou que eu acho que ele não conseguiu agradar ninguém. Basicamente foi isso, perdeu o apoio de todos. A minha impressão é que o Zema ele subiu no salto. Sim. À medida que ele conseguiu colocar um pouco da casa em ordem. Realmente, o governo de Minas ele estava bem bagunçado, né? Pagando parcelado o funcionalismo público, uma série de questões tumultuadas. Ele conseguiu, na medida do possível, organizar isso. Ele viu um caminho à frente sem nenhum potencial candidato que pudesse enfrentá-lo na eleição. Ele acabou subindo no salto a ponto, né, de, pelo menos segundo informações que vêm lá de Belo Horizonte, a dispensar de primeiro plano esse apoio direto a Bolsonaro e ser o candidato do Bolsonaro de Minas. E daí a política não perdoa esse tipo de coisa, né? Quase que na sequência já veio o Viana, né, como candidato do Bolsonaro, e como candidato do Bolsonaro ele ganha competitividade sim,
e realmente mexe no tabuleiro. E o professor Lucas bem disse, né, o governador Zema, na medida em que ele fez algumas promessas, sobretudo com os servidores públicos, e não cumpriu, né, nesse último ano de mandato, um ano que ele teria que fazer de forma brilhante, sem esse tipo de percalço, ele perde um pouco do crédito dele com essa parcela grande, que é uma parcela que move o Estado e está presente em todas as regiões do Estado. E nessa história, como é que fica a sigla Partido Novo? Porque, segundo o professor Camilo, provavelmente vem um vice, muito provavelmente deve vir um vice de um outro partido. Né? O Novo não trabalha dessa forma, não faz parte da cartilha deles, inclusive, né? Não fazia, né? Não fazia, né? Na verdade, é o que eu disse há pouco. Mas vão mexer no estatuto do partido, é isso? É o que eu disse há pouco, né? O Novo, ele veio com uma proposta diferente, só que é uma proposta que não se encaixa no funcionamento do sistema partidário brasileiro. Então, seria praticamente impossível administrar, gerir da forma como o Novo propôs. Aliás, na própria eleição passada, a partir do momento que o candidato à época, Zema, ele abandona o candidato do Novo, que era o Amoedo, e fala, votem então no Bolsonaro, ele já estava ali deixando aquilo que o Novo pregava e falando, eu quero ganhar a eleição e depois a gente discute a questão do partido. E agora, né, ele viu isso, apesar de uma relação dificultosa com a Assembleia Legislativa, ele viu isso, ele viu a necessidade de ter esse apoio de outros partidos, de ter recursos para poder fazer uma campanha, e ele se distanciou um pouco desses princípios. Ao mesmo tempo, o Partido Novo ele não quer acabar. Então ele precisa, de algum modo, se adequar ao sistema partidário brasileiro, sem, ao mesmo tempo, deixar tudo por terra. Então ele quer amoldar, quer se adequar, sem deixar todas as suas características de fora. Vamos ver como é que eles vão conseguir fazer isso. Eu vou até a Audiens agora, que tem recado para você. Acompanhe. A Audiens Aparelhos Auditivos é top de linha. Gente, mês de abril tá bombando. É a campanha Sua Idade Vale Desconto. Tem 50 anos? 50% de desconto. Tem 82 anos? 82% de desconto. Tá vendo só? É desconto por idade que a Audiens oferece para você. E tem aparelho de alta qualidade com desconto da sua idade. Tudo de bom, né? Entre em contato com a Audiens e consulte o regulamento completo da promoção. Na nova loja agora, novo endereço, viu? Novo endereço na Mato Grosso 187, próximo ao Colégio Davi Campista, 3713-6795, clínica também em Mogi Guaçu, na José Pedrinho 85. O telefone é 19-3362-1581. É até o final do mês, até o dia 30 de abril, essa super campanha Audiens Aparelhos Auditivos, pois você merece desfrutar das ricas paisagens sonoras da vida. Audiens, na Rua Maranhão, aqui no centro da cidade. Tema nessa terceira parte do plantão especial, eleições em Minas, candidatos ao governo. Gente, o bicho tá pegando com certeza. O professor Camilo falou né, ele tirou uma aí que eu achei interessante, porque se o Novo não se adaptar ao sistema, provavelmente deve acabar. Por que eu digo isso? É um partido organizado até. Eu tive conversando com integrantes do Novo, né, aqui do município de Poços. É claro que vai crescendo, o pessoal eles estão mais atuantes, né, dentro da política, mas a gente não vê um nome do Partido Novo em outros estados, não tem um candidato ao governo que você fala assim, poxa, aí você vai chegar e pode ganhar. O Zema pode ser reeleito aqui, tem grandes chances inclusive, né, mas em outros estados a gente não vê um candidato do Novo com grandes chances, né, de ser eleito, por exemplo. Acho que o partido pegou mais aqui em Minas, né? Aqui na nossa região, nossa cidade, a gente tem vereadores, um dos poucos vereadores, né, eleitos nacionalmente, né? Aqui na nossa cidade a gente tem, mas eu concordo com o professor. Acho que se o Novo não se amoldar, a tendência do partido é se enfraquecer, sobretudo se o governador Zema não conseguir se reeleger, né? Eu acho que é o grande nome do partido hoje, nacionalmente, né? O único governador do partido. Né? E embora ele ainda é o favorito à eleição, sim, né? A gente tem que deixar bem claro isso, né? Ele ainda é o favorito aqui em Minas, mas o surgimento de outras forças, sobretudo o Calil, pode, né, complicar a situação. E aí uma derrota do Zema, eu acho que aí enfraqueceria o partido de maneira bem impactante. Lembrando que o Amoedo, com aquela fala, né, na época do Zema, né, votem no Bolsonaro, o Amoedo nem veio na posse do Romeu Zema, ele chegou a não participar. Eu, particularmente, eu tive a chance de entrevistar o Romeu Zema 2 vezes. Eu tive uma exclusiva com ele, inclusive, aqui no Palace Cassino, e eu fiquei impressionado de ver, né, o quanto a equipe dele é enxuta.
Ele tem pouquíssimos assessores, realmente ele prega, ele está fazendo o que ele pregou. Ele trabalha com poucas pessoas, poucos assessores. Recentemente fiz contato com a equipe de assessores dele por uma entrevista e eles são muito organizados. Então eles são organizadíssimos, trabalhando com poucas pessoas. E eu já tive a oportunidade de outros candidatos também de falar. E geralmente é muito difícil, porque é tanto assessor, gente, é tanta gente no cabide de emprego ali, que você não consegue, né, chegar ali no determinado assunto com esse pessoal. Mas vamos ver o que vai acontecer. Poços de Caldas, né, deve lançar alguns candidatos. Professor Camilo, é sempre aquela velha história, começa a surgir nomes, né? E a gente tem aquele famoso medo, né, de sempre ficar sem deputado. Já há um tempo, Poços de Caldas não tem um deputado da cidade, tirando o Mauro Tramonte, que está mais focado para Belo Horizonte, né, que deve ser reeleito também com muita tranquilidade, mas um candidato de Poços de Caldas hoje. O que você está vendo aí nessa conjuntura política, as coisas que estão acontecendo? Aliás, tem candidato à direita que vai sair tendo foto com o Lula nas próximas eleições, viu? Eu tô louco para ver esse santinho, inclusive. Paulo, a política, né, o sistema eleitoral nos últimos anos mudou muito. Então, antes nós tínhamos uma facilidade maior de eleger deputados da região, porque nós não tínhamos tantos candidatos de outras regiões que conseguiam entrar, né, aqui. Agora, com a tecnologia que a gente falou há pouco, né, utilizada para o bem ou para o mal, né, a gente tem acesso a muitas informações, a muitas plataformas de candidatos diferentes. Então nós podemos ter escolhas diferentes daquela, o que era diferente no passado, né? No passado nós tínhamos alguns nomes tradicionais da região, né, e automaticamente no momento da eleição nós lembrávamos desses nomes, né? Às vezes nem sabíamos o que eles estavam fazendo, mas eram os nomes fortes da região, né? E muitos desses foram bons candidatos, representaram verdadeiramente Poços de Caldas e região, mas infelizmente as coisas mudaram e nós já há algum tempo não conseguimos eleger. E isso é ruim para a região, é ruim para a cidade, e nós precisamos rever isso. Mas a falta de articulação das lideranças também é algo que chama muita atenção. A falta de articulação, seja pela vaidade política, seja pela ausência de convergência dos pensamentos, ou seja, pela ausência de diálogo mesmo, ela possibilita um ambiente repleto de candidatos, é algo que indica que em Poços nós teremos uma gama variada de candidatos que diminui a competitividade deles todos. Então, infelizmente, eu acho que mais uma vez nós vamos ficar sem um representante daqui, que esteja atuando aqui, porque não vejo nos pré-candidatos, embora não sejam bons nomes, sejam quadros que estejam atuantes, que podem vir a representar bem a cidade, mas não vejo eles com capacidade de aglutinar votos fora daqui. E mesmo aqui eles vão ter que dividir com outros, né, já que as forças políticas, mais uma vez, não conseguiram se aglutinar em torno de poucos nomes ou de alguns nomes com uma competitividade maior. E aí, Lucas? Acho que o professor Camilo matou a charada ali, né? Quando ele falou das múltiplas candidaturas, né? Acho que a gente, antigamente, quando a gente conseguia eleger candidatos, a gente tinha um candidato da cidade, né? Um candidato, todo mundo se articulava em torno dele. E ela elegia o candidato. Elegia o candidato. Né? Ainda com dificuldades muitas vezes, mas elegia o candidato. Hoje a gente tem diversas candidaturas das mais variadas tendências políticas, né? A gente já viu aí várias pré-candidaturas, acredito que até vocês já receberam alguns aqui, né? Pré-candidatos na casa, né? E é o que o professor falou, a gente tem ótimos nomes, né? Todos os pré-candidatos das mais variadas vertentes políticas aí são pessoas que realmente poderiam agregar e ajudar a nossa cidade, mas eu acho que a falta de uma centralidade em um único candidato vai acabar prejudicando. Eu acho muito difícil que consiga, né, eleger um candidato, lamentavelmente, né, que seria ótimo para a nossa região que a gente tivesse. Né? Lembrando, se você bem lembrou do Mauro Tramonte, né, mas ele nem não mora mais na região, né, e é mais uma candidatura mais voltada para Belo Horizonte. Né? O trabalho dele é mais focado para a capital. Sim. Né? Conseguiu boas coisas aqui para a cidade, mas, né, é diferente. Né? O próprio o secretário de Saúde esteve aqui recentemente falando sobre isso, o quanto é difícil. Ele que tem, né, uma baita experiência política, já foi deputado federal e estadual, né, ter acesso, né, a diversas áreas, né, mas mesmo assim fica difícil. Nós vamos para o intervalo de novo. Antes eu vou chamar um recado da Cali Construtora. Acompanhe. A Cali Construtora é para você que quer morar bem, hein? As construções Cali trazem o que há de melhor em acabamento, em bom gosto,
aliada a condições para você ter acesso ao tão sonhado imóvel. Junto da Cali, você pode morar nos principais bairros da cidade. Jardim Morumbi, Quisizana, eu só vou de Cali. Liga para o número que vai aparecer na tela para você, mas eu vou falar de qualquer forma. Anota aí, 988-559276, 988-559276 e feche o negócio dos seus sonhos. Cali, negócio fechado, sonho concretizado. Cali é parceira do Plantão. Daqui a pouco a gente volta com a parte final do programa. Até já. De volta com a edição especial do Plantão, eu vou até a Clinicão Veterinária. A Clinicão Hospital Veterinário atende 24 horas por dia para oferecer cuidado e o carinho que o seu pet merece. Por isso, não esqueça, precisou de atendimento para o seu cão e o seu gatinho? Corre para a Clinicão. O Hospital Clinicão é completo todos os dias. Tem consultas, exames laboratoriais, exames de imagem, vacinas, cirurgias, um timaço de veterinários especialistas nas áreas de cardiologia, dermatologia, endocrinologia, felinos, nutrição, tudo isso para você. Além disso, você encontra farmácia veterinária completa e banho e tosa. Bom, o atendimento é 24 horas por dia. Ligue, entre em contato no WhatsApp 3721-3271. Clinicão, há 20 anos cuidando de quem você tanto ama. Clinicão na Gama Cruz, na zona oeste da cidade. Gente, bate-papo tá bacana demais. Eleições 2022. A conclusão aqui com os convidados é que dificilmente Poços de Caldas, né, deva fazer aí um candidato a deputado federal ou estadual. Torço para que isso realmente aconteça, mas para que isso realmente, né, saia do papel, tem que ter união. E união é uma coisa que eu acho difícil acontecer, né, nesse momento que a gente está passando, e vamos ver o que prepara aí o segundo semestre para esse ano. Hoje teve aí a gente começou o programa falando de terceira via, né, e para presidente principalmente, né, e pelo que eu consegui sugar aqui de vocês botam mais fé na terceira via, né, para o governo do estado de Minas, no caso Carlos Viana, do que numa terceira via para o caso do presidente da República. Nós tínhamos o Sérgio Moro, que até então estava no Podemos. Depois ele saiu do Podemos, segundo consta, sem dar tchau, foi para o novo partido, e esse partido, não sei se informaram ele, que não era o interesse do partido ter ele como presidente da República. Gente, isso aí é o quê? Falta de malícia, falta de experiência? Ele está fora do cenário político? Para presidente, pelo menos? Qual que é a opinião de vocês? Acredito que ele deve ser candidato ao Senado ou ao... Você acha que ele vai se contentar depois de tanto discurso? Ele afirmou nas próprias redes sociais que seria candidato a presidente da República e não a outra coisa, né? Eu imagino que ele deva ser candidato a outro cargo público, até para conquistar um fórum privilegiado aí, porque dependendo de quem ganhar a eleição vai ser preciso. Você acha que vai ser preciso? Você diz dependendo, no caso, o Lula? Exato, eu acho que vai ser preciso. E aí, tipo, ele deve sair como deputado federal ou senador. Eu acho que ele está nas entrevistas, né, fingindo uma certa inexperiência ali, dizendo que não sabia, que ele quer ser presidente, tudo, mas eu acho que isso foi acordado antes, né? Tipo, dificilmente ele trocaria de legenda sem as garantias do outro partido, né? Se ele quisesse ser candidato a presidente mesmo. Né? Será que teve acordo nessa história, professor Camilo? O cálculo eleitoral do Sérgio Moro, ele foi absolutamente equivocado, mas eu não acho que ele tenha sido inocente nisso, não. Ele não mudaria de partido, quase que no último dia da janela partidária, sem saber exatamente aonde ele estava pisando, né? Agora, eu disse há pouco, e sim, não de forma pejorativa, mas não existe santo nesse tipo de jogo, nessa questão política. Todos sabem o que estão fazendo ou planejam de alguma forma. O Sérgio Moro, ele tanto combateu o sistema político atual, ele acabou dentro de uma das maiores siglas partidárias, que hoje é a União Brasil, que é a junção do PSL com Democratas, que tem como presidente o Luciano Bivar, que era o presidente anteriormente do PSL, que era o partido que o Bolsonaro foi eleito. Né? E o Luciano Bivar recentemente anunciou a sua pré-candidatura a presidente da República, então já descarta definitivamente qualquer possibilidade que o Sérgio Moro seja candidato a presidente. Acho que vai restar ele se manter realmente
lá em São Paulo, que foi o último domicílio eleitoral. Ele mudou o domicílio eleitoral também, né? Exatamente. Lá em São Paulo vai restar ele uma candidatura a deputado federal, até porque os quadros para a candidatura ao Senado em São Paulo são muito concorridas. Eu acho que não vai ter espaço para ele, não. Não teria espaço para ele também. Talvez. Para Senado, não. Acredito que a candidatura seja deputado federal, né? Eu acho que é mais provável. Aonde ele com certeza seria eleito, né? E aonde ele serviria mais aos interesses do partido, né? Estou Luciano Bivar, né? O professor Estou Luciano Bivar. E que triste fim, né? Porque tanto combateu a velha política e não existe nada de mais velha política do que o Luciano Bivar, né, gente? Coronel sui generis mesmo, né? Exatamente. Se a gente pega 4 anos atrás, né, a narrativa, a história que Sérgio Moro estava começando a escrever, até então, né, era de um herói da pátria. Né, e hoje, nesse cenário, mudou totalmente, né? A visão hoje, não sei do brasileiro, mas nos bastidores da política, ele já não tem mais moral, né? Como tinha antes. Eu acho que nasceu morta já a candidatura dele, né? Ele não emplacou nos primeiros meses, né? A gente já viu que o Bolsonaro já arrebanhou os votos de volta, né? Tem um crescimento que é o crescimento dos votos do Moro, né? Que ele recebeu. E eu acho que é consequência, né? As consequências jurídicas, né? Das absolvições do ex-presidente Lula, da força política, do capital político do presidente Lula, né? Do ex-presidente Lula, que se fortaleceu mais ainda devido à crise econômica, né? Sendo que durante o governo dele a gente vivia outro momento, né? Então o povo lembra, né, disso. Então enfraqueceu e eu acho que agora ele vai ter que, né, se reinventar aí como candidato ao Congresso mesmo. Recado da Artipel para você, acompanhe. Essa é a última chamada. Ainda não comprou sua agenda ou planner para 2022? A Artipel está com 20% de desconto em toda a linha de agendas, planners e cadernetas para deixar suas tarefas bem planejadas e organizadas. Aproveite mais essa promoção especial e vem para a Artipel. Aqui você encontra tudo aquilo que precisa e muito mais. Na Rua Assis 674 e Rua Rio de Janeiro 121. Compre também pelo site artipel.com.br. Artipel, Assis 674, Rio de Janeiro 121. Compre também no site artipel.com.br. Eu quero agradecer a presença do professor Lucas aqui nessa edição especial do Plantão. Muito obrigado, professor. As eleições estão chegando, a gente vai falar muito, antes vocês vão ser convidados novamente, né? Teremos aí outros debates. Isso é só o começo, mas tem muita coisa para acontecer. E como vocês mesmos disseram, a política ela muda muito rápido e acontece de tudo. Muito obrigado pela presença, até a próxima. Obrigado, Paulo Marcelo, que você também ao professor Camilo, né? Aos telespectadores, né? Pela oportunidade de estar aqui conversando. Até a próxima, viu? Professor Camilo, muito obrigado pela presença também. Até a próxima, viu? Paulo, foi um prazer, sempre um prazer estar aqui com você, falando de assuntos tão relevantes. Professor Lucas, um prazer debater aqui ao seu lado. Estamos sempre à disposição. Antes de encerrar, tem a Sertaneja. Acompanhe. Olá, pessoal. Eu apresento para vocês a nossa nova loja na Rua Assis Figueiredo, 1194. A Casa Sertaneja está crescendo e você é o nosso convidado para acompanhar uma loja climatizada, linda, que foi preparada, pensada em você. Então, passe aqui, dê um tour na loja, conheça a nossa equipe, os produtos e as super promoções. Nós ficamos no coração da Rua Assis Figueiredo. Agora você tem 2 opções para comprar na Sertaneja, na Francisco Salles e aqui na Rua Assis Figueiredo, 1194. Venha conhecer a nossa nova loja. Sertaneja, Francisco Salles 555. Gente, eu volto amanhã ao vivo. Em meio-dia tem edição do Plantão da Tarde e às 7 da noite tem Plantão 47 ao vivo. Até lá.